Capítulo 2. Já não sinto nada por você. Na adolescência, eu sonhava em encontrar o parceiro ideal, apaixonar-me por ele e cuidar dele pelo resto da vida. Por isso, quando conheci Dave Wilson, senti-me confiante de que os meus sonhos se concretizariam. Ou melhor, deixe-me reformular isso. Conheci a Dave havia anos. A primeira vez que nos falamos, considerei-o o sujeito mais convencido e arrogante que já o encontrara. Parecia não haver nada mais distante do homem dos meus sonhos. Veja bem, em nossa cidade natal, Dave era o cara. Representava o colegial da cidade, atuando como quarterback nos jogos estaduais do futebol americano, como ponta de lança no basquetebol e defesa no beisebol. Tinha boa aparência, era dono de cabelos cacheados e esvoaçantes e de uma personalidade dinâmica. E tudo isso lhe subira à cabeça. Meu pai foi seu treinador no colégio. Eu me recusei a ser uma das muitas meninas que caíam de amores por seu charme, apesar de ele ser mesmo extremamente belo. Depois que Dave foi para a faculdade como bolsista de futebol americano, perdi quase todo o contato com ele. Nosso único ponto de contato era por intermédio dos artigos de jornal que eu sempre lia sobre seu sucesso em campo. Mas então, no meu último ano de colégio, de repente topei com ele, que voltara a fim de passar férias de inverno na casa dos pais. Corriam boatos de que Dave se tornara cristão na faculdade havia pouco tempo, mas, para ser franca, não lhes dei crédito. Em nossa cidade, Dave ainda era conhecido como festeiro e mulherengo, alguém que sempre conseguia o que queria. Assim, ao vê-lo treinando arremessos no ginásio da escola, aproximei-me e disse: "Ouvi dizer que você se tornou cristão?" Meu tom de voz e sorriso malicioso deixavam claro que eu não acreditava em uma palavra do que ouvira. Quando ele me respondeu, senti estar diante de uma pessoa inteiramente diferente. A prepotência e o egocentrismo haviam desaparecido. Depois de tão pouco tempo seguindo Jesus, sua transformação se mostrava nada menos que extraordinária. Por isso eu não esperava. O relacionamento dele com Jesus era tanto real quanto contagioso, e por mais depressa me sentia atraída por Dave. Não demorei para romper com o meu namorado, algo de que Dave ainda se orgulha até hoje, e começasse a namorá-lo. Foi o primeiro namoro meu e dele alicerçado em Jesus. Ele fez toda a diferença do mundo. Com os outros rapazes, eu vivia estressada, pensando em para onde o relacionamento estava indo. Com Jesus no centro, entretanto, o estresse e a ansiedade desapareceram. Cristo detinha o controle e eu sabia que podia confiar nele para nos conduzir. Dave e eu nos apaixonamos perdidamente um pelo outro e, ao mesmo tempo, por Jesus, de quem meus namorados anteriores me afastavam, mas ele me aproximava. De modo que, quando fiquei noiva, a simples ideia de entrar na igreja para dizer sim ao famoso Dave Wilson era a coisa mais emocionante que eu podia imaginar. Minha expectativa juvenil funcionava como um projetor de filmes dentro da minha cabeça, exibindo imagens brilhantes e eufóricas em uma tela mental. Já podia imaginar o marido que Dave seria. Afinal, era o homem mais piedoso que eu conhecia. Sabia que ele me guiaria em termos espirituais, sem falar que era o rapaz mais atraente do pedaço. Eu tirara a sorte grande. Flutuava em uma nuvem de êxtase. Nuvem essa que, pensava eu, duraria para sempre. Uma das partes mais empolgantes da expectativa idílica de toda era o que planejávamos fazer juntos no ministério. Tínhamos uma visão, o desejo de que Deus fizesse algo incrível por nosso intermédio. Assim, logo após o começo do nosso casamento, esse sonho começou a se tornar realidade. Mas já aconteceu de você estar no cinema e o projetor de repente falhar? Para mim, quando o filme das minhas expectativas para o casamento começou a enroscar, o mesmo aconteceu com meu mundo inteiro.
A nuvem de êxtase em que flutuara se convertera em um nevoeiro denso e irredutível, de que eu não conseguia escapar. E quanto mais nos embrenhávamos nele, menos importante se tornava nosso casamento. Deixara de ser um sonho, era a realidade, uma realidade cada vez mais difícil. O sonho que se concretizava não era aquele que eu antevira. As etapas ao largo das quais eu imaginara que caminharíamos desenvoltos, acabaram se revelando pilhas de tijolos feios e velhos, bloqueando o percurso. Dave afirma não ter percebido quando um desses tijolos se desprendeu da parede e voou em sua direção. Mas a mim, eles não causavam estranheza. Em algum ponto do caminho, eu comecei a recolhê-los, um a um, até encherem a mochila que arrastava as minhas costas dia após dia. Você está de saída de novo? Na época, Dave trabalhava em 2 ou 3 empregos. Esforçava-se demais, procurando ser um bom pai, marido e plantador de igreja. Liderava estudos bíblicos à torta e à direito. Essas eram todas as coisas boas com que eu era obrigada a lidar. Que tipo de pessoa não as aceitaria? E quando surgiu a capelania do Detroit Lions, nenhum de nós duvidou que representava uma grande oportunidade para ele. Acontece que as temporadas da NFL não contribuem nada para fomentar a paz na agenda familiar. Quando Dave não estava reunido com os jogadores e familiares ou conduzindo devocionais, estava na estrada com o time. Passava cada vez mais tempo fora de casa e cada vez menos tempo conversando comigo. Sem falar nos 2 meninos que tínhamos e em casa e precisavam dele. Eu precisava dele. Chegava a lhe dizer coisas do tipo: querido, você tem de ficar aqui. Os meninos estão crescendo. Eu preciso de você. Os meninos também. Quero muito passar tempo com você. Sei disso. Ele respondia. Todavia, depois de um período curto, eu me perguntava se sabia de verdade. Estava ciente de que ele tinha toda a intenção de ir até o fim com o que dizia, mas era-lhe impossível. Quando eu pensava que Dave dera o primeiro lugar para a família, ao menos uma noite, via-o caminhando rumo à porta. Espere, você vai sair de novo essa noite? Sim, há uma reunião marcada para agora e preciso ir falar com as pessoas. Esse diálogo aconteceu milhares de vezes, noite após noite. Desse tipo de troca de palavras se converteu em meses e meses, em anos. Não importa, Dave. Ótimo. Põe os meninos para dormir sozinha. De novo. Tudo bem, querido. A gente se vê. Se você me pedisse para dar uma nota de 1 a 10 ao meu casamento, eu diria que estávamos no 1. Ou talvez um pouco mais próximos de 0,5. Percebia que Dave não fazia ideia disso. Coisas que, lógico, só aumentavam minha raiva. Afinal, francamente, como ele podia não saber que estávamos tão mal enfrentando minha realidade? Essa foi minha realidade inconstante até que, sem me dar conta, 10 anos se passaram. Então, do nada, de repente, Dave quis fazer do nosso 10º aniversário um grande evento. Levou-me a um restaurante muito bom, o que me deixou curiosa para saber se ele conseguira algum cupom de desconto daquele lugar. Depois que nos sentamos, o garçom começou a depositar rosas em cima da mesa. Concluí que Dave estava considerando aquilo tudo uma verdadeira goleada. Ele se pôs a derramar seu coração acerca dos 10 anos que passáramos juntos. Fui obrigada a reconhecer que ele estava sendo muito meigo. Parecia um menino à espera do próximo acontecimento que programara para a noite. Dava para ver que planejara, inclusive, o que diria a chegada de cada rosa. Foi um jantar adorável, mas não era preciso um cientista espacial para adivinhar a próxima etapa do plano. Ah, o velho truque do estacionamento. Muito lisonjeiro, Dave, muito.
Eu o conhecia bem o bastante para saber que havia segundas intenções em sua reunião de oração no estacionamento. Eu conseguira sobreviver ao jantar inteiro e a todo o desfile de rosas, mas a ideia de me sujeitar a um momento íntimo, apaixonado ou espontâneo com ele em um estacionamento de escola era mais do que eu seria capaz de suportar naquele instante. Reconheci a expressão em seu rosto que procurei ignorar, mas afinal ele deu o bote. E eu pensando, não consigo nem pensar numa coisa dessa. Dave me pareceu meio desorientado ante minha falta de afeto, o que, por sua vez, causou idêntico efeito em mim. Não tinha a intenção de machucá-lo, mas não havia mais dentro de mim lugar para esconder meus sentimentos. Seria de imaginar que foi preciso reunir certa dose de coragem para dizer o que eu disse em seguida. Mas as palavras saíram com facilidade, por deplorável que isso possa parecer. Eu estava tratando de fatos da realidade, tijolos que carregara no coração durante anos. Não podia continuar a fazê-lo. Soubesse ele ou não, agora era sua vez de sentir o peso daquilo tudo. Já não sinto nada por você. Pronto, enfim eu dissera. Queria que as palavras viessem acompanhadas de lágrimas, mas não aconteceu. O rosto de Dave refletia seu choque absoluto. Acabara de planejar uma noite romântica, mas em vez disso, estava sendo confrontado com a realidade, minha realidade. As palavras que eu proferira eram a morte para ele, mas eu chegara a um ponto em que não sabia mais o que dizer. Dave me pediu para explicar o que eu queria dizer, por isso respondi. Sinto como se você nunca estivesse em casa. Não parece comprometido comigo, nem com os meninos. As comportas tinham se aberto. Compartilhei com ele toda a raiva que sentira no início, mas que então fora me tornando amarga. Depois do meu amargor se transformara em ressentimento. Mais algum tempo e já nem me importava se ele não estivesse em casa. Esse foi o último tijolo. Não me importar com nada, caso Dave estivesse fora. Eu estava fora. Desistira de tudo. Vivia sozinha aquela situação e agora sabia que o fato de finalmente lhe falar seria o começo do fim do nosso casamento. Esperei uma resposta, mas ele não disse nada. O que poderia dizer? O que estava feito, estava feito. Não me lembro de quanto tempo permanecemos em silêncio dentro do carro, eu aguardando uma resposta dele. Mas então, Dave disse a coisa mais bizarra do mundo. Querida, eu só preciso fazer uma coisa antes. Fazer alguma coisa? Do que ele estava falando? Será que pretendia ir a algum lugar? Uma voz de Deus. Quando Anne disse que tinha deixado de me amar, eu, Dave, fiquei sem compreender o que ela se referia. De onde viera aquilo? Acabávamos de ter uma noite incrível. Eu considerava nosso casamento quase perfeito. Ao passo que Anne, ele praticamente chegara ao fim. Quando ela começou a abrir o coração comigo, a reação inicial que tive foi ficar na defensiva. Confiava em minha capacidade de provar que estava errada e que, na verdade, eu passava mais tempo em casa do que ela se mostrava disposta a reconhecer. Queria lhe provar que ela e os meninos eram minhas prioridades máximas. Acredite você ou não, ameacei esticar o braço para o banco traseiro, pensando em alcançar a agenda para lhe mostrar por escrito que sua percepção de mim não chegava nem perto da realidade. Aliás, correr atrás de provas era o meu modo regular de discutir com Anne naquela época, tentando provar minha razão em vez de dar ouvidos à dela. Assim que estendi o braço para trás, senti uma voz interna. Nem pense em tocar nessa agenda. Cale-se e preste atenção. Bem, não era a voz audível de Deus, mas um cutucão do Espírito Santo que naquele instante percebi em alto e bom som. Na verdade, mais um empurrão que um cutucão, de modo que me limitei a ficar sentado e escutar. À medida que Anne compartilhava tudo o que sentia, aos poucos fui entendendo como os meus horários eram mesmo malucos. Passei não apenas a escutá-la, mas a prestar atenção ao que dizia. E
o que ouvi comoveu meu coração a ponto de ultrapassar a barreira da atitude defensiva e mergulhar na realidade profunda e obscura da verdade, do começo ao fim. Enquanto ela prosseguia, creia-me, não a interrompi nenhuma vez. De novo senti Deus me falar. Foi uma experiência quase mística de fato. Ao mesmo tempo que escutava o que Anne dizia, também podia ouvir a voz de Deus e distinguir a única palavra que ele proferiu: arrependa-se. Quando Deus disse para me arrepender, eu sabia o que ele se referia. Não estava cometendo um pecado imoral, nem traindo descaradamente meus votos de casamento. A convocação divina para a minha vida naquele momento era muito clara. Ele me chamava de volta ao primeiro amor, a uma intimidade com ele que eu já conhecera, porém não vivia. Andava sempre tão ocupado na época que não me lembrava mais quando fora a última vez em que me sentara com Deus e o amara, nem da última vez em que passara tempo com sua palavra, permitindo que ele me amasse apenas. No último ano, toda vez que fora à Bíblia, o objetivo era preparar um sermão para pregar a outras pessoas. A maior parte das minhas orações era um pedido de ajuda quando eu subia ao púlpito. Vivia obcecado pelo trabalho, não mais por Deus. Em uma palavra, tornara-me morto. Lembro-me da adolescência na igreja em que odiava cristãos mornos e da promessa de nunca ser um deles. Mas agora, esse era o grupo a que pertencia. Naquele momento, talvez a ocasião mais sombria do nosso casamento. O segredo simples que em breve compartilharemos nesse livro começou a ser revelado ao meu coração, por meio de uma só palavra: arrependa-se. Deus me dizia que a única maneira de fazer funcionar o relacionamento horizontal entre mim como marido e Anne como esposa era ajustando meu relacionamento vertical com ele. Ambos, na verdade, para Deus. Mas a ordem é fundamental, de verdade. O relacionamento vertical sempre tem a primazia. De modo que, quando Anne terminou de compartilhar o que estava em seu coração, disse-lhe que antes de continuar a conversa, eu precisava fazer uma coisa e tinha de ser já. Aqui mesmo, agora mesmo. Sabia que, antes de responder a ela, precisava reagir ao que Deus falara. Finalmente, eu estava pronto para alinhar as duas informações de maneira adequada. Senti necessidade de orar, e de joelhos ainda por cima, pois desejava que minha postura refletisse a gravidade da entrega. Foi o que fiz então. Ajoelhei-me na frente do banco do motorista do meu carro apertado, o que não foi fácil porque a direção ficou apertando-me as costas. Mas tinha de ser assim. Em seguida orei em voz alta: Deus, eu me arrependo. Estou morno e não vivo em rendição completa ao Senhor. Quero ser o marido, pai e homem que o Senhor me chamou para ser. Nunca serei nada disso sem o Senhor e o seu poder. Entrego ao Senhor, então, minha vida e o meu casamento. No assoalho do carro. Dave precisava ir a algum lugar. Tudo bem. Só não seria um lugar que eu, Anne, pudesse imaginar. O momento que deveria marcar o começo do fim para o nosso casamento foi o início de um recomeço. Não sei nem como ele fez aquilo. De alguma forma, conseguiu se virar dentro do nosso Honda e apoiar os joelhos no assoalho do carro, com a direção lhe apertando as costas. Perdi a fala. Ele então pôs-se a orar em voz alta, declarando-se arrependido de viver ocupado demais e por estar morno, rogando a Deus que o ajudasse a se tornar o marido e pai que deveria ser, não mais o hipócrita em que se transformara. Aqueles joelhos no assoalho me derrubaram. Sentada no interior do carro, não fiz outra coisa a não ser olhar para ele, incapaz de acreditar no que via. Meu coração se convertera em um tijolo dentro de mim. Todavia, naquele instante, ele começou a esfacelar. Enquanto Dave orava, de repente ouvi Deus murmurando com toda a gentileza em minha alma: Anne Wilson, você vem tentando encontrar a felicidade em seu marido, mas eu não fiz para isso. Jamais o capacitei para satisfazer todas as suas necessidades. Sou o único capaz disso. Mal consegui acreditar em meus ouvidos espirituais. A mensagem, no entanto, era inconfundível. Não me dispusera nem a dar um beijo em meu marido depois de 10 anos de casado. Mas quando as palavras de Deus ecoaram em meu coração, prontifiquei-me a fazer algo ainda mais maluco.
Virei e coloquei-me de joelhos ao lado de Dave. Para mim, era um momento de arrependimento também. Jesus, orei, quero entregar minha vida ao Senhor. Essa noite compreendi que venho procurando encontrá-la em Dave. Tento achar nele o que só o Senhor mesmo pode oferecer. Acreditei que, se Dave fosse um marido melhor, então eu seria feliz de verdade. Que mentira! O Senhor é minha verdadeira fonte de alegria. Escolho o Senhor outra vez, essa noite, como a minha vida. Tome-a e ao nosso casamento e faça grandes coisas em nós e por nosso intermédio. Acrescentando a dimensão vertical. Uma história maluca, temos consciência disso. Mas ela é o motivo pelo qual você está lendo essas palavras. E revelou-nos o segredo de um casamento sadio, piedoso. Aquela noite, começamos a substituir os tijolos de amargura e do egoísmo que vínhamos carregando para todo lado havia tanto tempo. Foi um despertar espiritual para nós dois. Rogamos a Deus para vir ao nosso encontro e nos curar, para nos dar a sabedoria que nos permitisse seguir em frente a partir de então e, na verdade, transformasse nossos corações. E a parte mais maluca de todas é que, de fato, ele fez tudo o que pedimos. Relembrando tudo isso, cerca de 28 anos depois, podemos afirmar que aquele momento de arrependimento mudou tudo. Tudo mesmo. O segredo que nos faltara na primeira década de casamento passou a ser nossa nova realidade diária. E hoje, oramos para que isso se torne uma nova realidade para você também. Não a rejeite por considerá-la simples demais. As verdades divinas que nos servem de alicerce, em geral, são bastante simples porque estão entremeadas no tecido da criação. Quando, enfim, você depara com um ou mais dos princípios divinos profundos da graça, quase sempre descobre que já eram familiares. Como um par de luvas que veste muitíssimo bem. Antes de encontrá-lo, imagina que talvez suas mãos tenham sido feitas para sentir frio o tempo todo, mas vive insatisfeito o tempo todo. Então, quando uma verdade nova da graça de Deus aparece em sua vida, ela serve a você como uma luva. Deus concede o que você nem sabia muito bem que sempre necessitou. O segredo simples começa pela constatação de que um casamento exclusivamente horizontal não dá certo. Em nós mesmos não existe vida nenhuma, nem poder nenhum. O acréscimo da dimensão vertical cria espaço, um verdadeiro ambiente, para vocês dois não apenas sobreviverem à relação, mas se realizarem como pessoas casadas. Sem a dimensão vertical, no entanto, sem Deus em primeiro lugar, buscamos vida onde não existe um ponto mais elevado de graça para criar espaço para o crescimento, o perdão e o progresso. Compreendemos que, por maravilhosos que fôssemos como pessoas, constituíamos péssimos deuses. Eu, Dave, tentava encontrar vida e felicidade por meio das minhas realizações. Enquanto eu, Anne, buscava minha alegria no fato de Dave ser o marido com que sempre sonhara. Em ambos os casos, nenhum ser humano é capaz de nos dar o que só Deus possui. C.S. Lewis escreve: se encontra em mim um desejo que experiência nenhuma neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Tem jeito melhor de dizer isso? O que você e eu estamos à procura, que não pode ser encontrado no horizontal. Não há como o encontrarmos em outro ser humano ou em parte alguma do planeta. Sim, em teoria, você sabe que isso é verdade. Também sabíamos antes de entrarmos naquele estacionamento. Mas o fato de nos faltar espaço provava que o conhecimento intelectual de que dispunhamos não estava alinhado com a experiência do nosso coração. Foi preciso um milagre vertical para mudar nossa confusão horizontal. Veja bem, depois de pastorear durante anos e percorrer o país compartilhando sobre casamento com casais, descobrimos que não estávamos sós. A maioria das pessoas acredita que o casamento satisfará e realizará essa promessa. Essa promessa é reforçada o tempo todo por nossa cultura, tanto cristã quanto secular. Pare um instante e pensem em uma das falas mais famosas da cultura pop, extraída do filme Jerry Maguire, A Grande Virada. Sim, somos capazes de apostar que você já sabe qual é. Mas, para refrescar sua memória, imagine Tom Cruise parado na sala de estar da família de Renée Zellweger, enquanto alguém do clube do livro de que ela participa discorre na maior monotonia a última obra escolhida para a leitura,
Jerry Maguire, Cruz, entra depois de fechar o maior negócio de sua carreira e revela para Dorothy Zellweger como tudo parece vazio demais sem ela. Nesse momento, acontece a fala épica: "Você me completa". É um momento histórico no mundo dos filmes Água com Açúcar. O clímax perfeito que logo se desvanece nos créditos finais. Que romântico, poético, emocionante. E uma grande mentira. Sabe por que nunca houve um Jerry Maguire 2? Porque Dorothy jamais conseguiria completar Jerry. Ela pode ter dito: "Você já me ganhou quando disse olá". Mas é provável que ele dissesse adeus com poucos anos de casamento com esse sujeito, por lindo e sedutor que ele fosse. Ele esperava dela o que ninguém pode dar. Pelo simples fato de que você não pode completar seu cônjuge, nem ele a você, não existe futuro para essa abordagem. No casamento, como no nosso caso, seu casamento se desvanecerá rapidamente em créditos finais, ou em uma relação desiludida, ou no divórcio que nunca fez parte dos seus planos. Se tentar encontrar verdadeira felicidade e alegria no casamento horizontal, você acabará ficando sem espaço. Como milhares de pessoas, concluirá que se casou com a pessoa errada e que, se tivesse casado com a certa, aí sim seria feliz. Feliz de verdade. Mentira. Sim, pode ser que você tenha se casado com a pessoa errada. No entanto, caso procure alguém para preencher um vazio divino, adivinha o que vai acontecer? Toda pessoa que há no mundo será errada. No entanto, quando a dimensão vertical passa a fazer parte do casamento, ele deixa de estar restrito aos dois integrantes horizontais. Não se engane. O casamento não pode ser nada menos que espetacular. Ao nos aproximarmos da nossa 4ª década juntos, sinceramente, não conseguimos imaginar como nosso casamento poderia ser melhor. Depois de levar algumas tijoladas na cabeça, contudo, aprendemos de joelhos no assoalho do carro que nenhum de nós bastava para preencher o vazio que ambos sentimos. Que liberdade encontramos nessa constatação. Nossa felicidade não se deve ao fato de encontrarmos vida um no outro. Descobrimos, os dois, que vida e alegria estão em um só lugar, Jesus. E sim, mesmo que soubéssemos disso em teoria, quando revestimos realmente nosso casamento com sua graça, como quem calça um par de luvas quentes, o frio da dimensão horizontal se dissipou para sempre. Por quê? Porque quando Cristo é sua fonte de vida, cada um de vocês tem a oportunidade de se tornar um doador dentro do casamento, em vez de representarem meras sanguessugas, a tentar o tempo todo tirar do outro o que nenhum dos dois está equipado para dar. Se você está em situação tal no casamento que, se for sincero com seu cônjuge, será obrigado a lhe dizer algo como: "Já não sinto nada por você", por favor, pare e ore. Deus costuma usar nossos desalentos e decepções para nos apontar a si próprio. Talvez seja a hora de parar de tentar achar vida real, seja onde for, que não em sua verdadeira fonte. Chegou a hora de se humilhar, talvez a ponto de se ajoelhar no assoalho do carro, para clamar àquele que está bem acima de nós, aquele que é vertical. Confie em nós. Quando, enfim, você introduzir esse relacionamento vertical com Deus na equação, terá se posicionado para receber a ajuda dele, a fim de obter também relacionamentos horizontais sadios. Experimente, agora mesmo. É sério, vá em frente e se ajoelhe nesse instante. Peça a ajuda de Deus. Ele ama esse tipo de oração e se move agora mesmo para socorrer você. Não perca a oportunidade. Partamos então juntos em uma jornada para descobrir como é de fato um casamento vertical.